Esse tipo de oração faz o inferno tremer. Em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 25, a Bíblia conta a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estão presos, eles estão amarrados, e a Bíblia diz que próximo à meia-noite eles começaram a cantar um hino e todas as portas se abriram. E aqui eu quero falar para você 5 lições poderosas e práticas sobre a oração de Paulo e Silas que fazem o inferno tremer quando você ora. E a primeira lição é que a verdadeira oração, ela não depende do lugar, mas da atitude do coração. A Bíblia nos mostra que Paulo e Silas, eles estavam presos dentro da cadeia. E dentro da cadeia, mesmo quando tudo estava extremamente difícil para eles, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Então, a oração mais poderosa que faz o inferno tremer não é aquela oração que você faz dentro da igreja. Não é aquela oração que você faz em um local específico. A oração não foi feita dentro de um local, mas sim de acordo com a atitude do seu coração. Então, se você tem um coração que ora, que agrada a Deus, que busca a Deus, mesmo quando tudo pareça contrário, mesmo quando tudo pareça que não tem solução, esse tipo de oração é a oração que faz o inferno tremer. Aquele cenário só mudou, as cadeias só foram quebradas, quando naquele momento extremamente difícil, Paulo e Silas, apesar do que estava acontecendo com eles, eles tiveram um coração pronto para adorar a Deus. E aí aqui fica a pergunta. Nessa situação de luta e de dor que você está passando, por que você não está orando e glorificando a Deus? Não espere o melhor cenário para adorar o Senhor. Adore o Senhor no momento atual que você está. A próxima lição é que a oração mais forte não é aquela que você pede, mas é aquela oração onde você adora. Paulo e Silas, eles viveram aquele milagre das cadeias se abrirem, não porque eles estavam pedindo, mas porque eles estavam adorando. Muitas das vezes nós não recebemos milagre da parte de Deus porque a nossa oração é uma oração onde a gente apenas pede. Deus não quer que a gente se torne pedintes espirituais. A oração poderosa que abala o inferno é aquela oração que ao invés de somente pedir, a gente adora ao Senhor. Existe um mistério espiritual quando o cristão, ao invés de ficar somente pedindo, ele começa a adorar. A Bíblia deixa claro que Paulo e Silas, eles estavam cantando e orando e as cadeias foram abertas. Então pare de somente orar e comece a adorar, porque quando a sua oração se transforma em uma adoração, aí sim o céu se move, o inferno treme e as portas se abrem. Próxima lição é que a oração verdadeira, ela abala mais do que qualquer coisa e estremece as estruturas. Ali eles estavam presos, ali eles estavam encarcerados. E a oração verdadeira, ela abalou mais do que a cadeia. Então naquela situação, quando era para Paulo e Silas eles estarem abalados, quem na verdade ficou abalado não foram eles, mas foi a situação em que eles estavam. Aqui tem um segredo. Às vezes Deus ele te coloca numa luta e numa prova, e o diabo acha que essa luta e essa prova vai abalar você. Mas quando você adora, é a sua oração e adoração que abala a situação. O diabo criou toda aquela cadeia, aquela prisão, para que Paulo e Silas ficassem abalados. Mas quando eles adoraram, não foi eles que ficaram abalados, mas foi a prisão e a cadeia que se abalou pelo poder do terremoto. Então o diabo tem criado diversas ciladas para que você pare e para que você se abale. Mas quando você adora a Deus em meio a essa prisão, é a prisão que vai ser abalada pelo poder da sua adoração. O quarto ponto é que quando você ora, Deus ele liberta até quem está perto de você. O que me chama a atenção nesse texto é que quando Paulo e Silas eles cantaram hinos e adoraram a Deus e houve aquele terremoto naquela cadeia, todos foram libertos. Então isso significa que quando nós estamos em oração, o poder da nossa oração é capaz de libertar quem está do nosso lado. Então é você orando, irmã, e o seu marido sendo libertado. É você orando, irmão, e a sua filha e o seu filho sendo libertado. Porque quando nós oramos, o poder da oração, ele abala a nossa vida, ele também alcança quem está ao nosso redor. A quinta lição é que a oração que mais glorifica a Deus é aquela que gera transformação e não apenas solução. Vou te explicar. Em Atos 16:30 diz assim: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A oração de Paulo e Silas não somente abriu as cadeias, mas trouxe a transformação na vida do carcereiro. Então isso nos deixa claro que a verdadeira oração que agrada a Deus não é somente uma oração onde Deus ele entra com a solução dos nossos problemas. Não, a verdadeira adoração, a oração que abala o inferno, que estremece o céu, é aquela oração que a partir daquela oração, vidas são transformadas. Então a pergunta que eu quero te fazer é: a sua oração tem transformado a vida de quem? A sua oração tem transformado a sua vida? A sua oração tem transformado a vida dos seus familiares? A sua oração tem transformado a vida dos seus vizinhos? Porque a verdadeira oração que abala o inferno e faz com que a glória de Deus desça, não é aquela oração de onde a gente pede e Deus faz, apenas.
oração de solução. Não. A oração verdadeira é a oração de transformação, onde a gente pede e Deus transforma através dessa oração. Não somente a nossa vida, mas a vida de quem está do nosso lado. Então que nós venhamos a pedir para Deus em oração que Ele nos transforme e transforme quem está ao nosso lado. Porque fazendo isso, todas as cadeias serão abertas e o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Se esse vídeo te abençoou, comenta aqui a palavra glória a Deus e compartilha ele com alguém.